Olá, querido amigo internauta, amigos que aqui estão, poucos. É grande alegria, nesse domingo, estarmos aqui para dividirmos um pouco do pão que vem do céu, que Deus inspirou e colocou na palavra santa, sagrada. O título do sermão é Fim do Tempo do Fim. É um sermão temático, resumido, e não aborda todas as nuances que muitas vezes ficam em relação a assuntos proféticos. Mas vocês puderam ter oportunidade com nosso pastor, Otávio, de mencionar alguns pontos durante a série que ele fez, nas lives, e eu verifiquei bem que ele mencionou bastante coisa. Claro, se houver dúvidas, procure uma igreja adventista. Se você não é um adventista, inicie um estudo bíblico. Procure alguém que possa te ajudar virtualmente ou até mesmo presencialmente. Estamos sempre à disposição para tirar dúvidas e esclarecer. O tempo do fim se inicia no ano 1798 e ele é marcado com a prisão de um papa chamado Pio VI. Ele é preso, levado para a França. Ele é preso a mando de Napoleão Bonaparte, por general Alexandre Berthier, e ele tem sua morte em Valência, na França, aproximadamente um ano depois. Inicia-se então, ali nesse ponto, nesse ano, o tempo do fim. No livro do Apocalipse e no livro de Daniel, especificamente no livro de Daniel, nós encontramos duas profecias. Uma também que está no livro de Daniel, encontramos também no livro do Apocalipse, em versos. Uma delas é 2.300 tardes e manhã. Esse é um grande período profético, há uma série de nuances, de coisas que acontecem durante todo esse período, que não vamos aqui nos deter sobre isso. Mas note bem, querido amigo ouvinte, querido amigo que está em casa, aí na internet, no celular, no seu notebook, laptop, ou no seu carro, onde você estiver conectado. Esse é um período de 2.300 anos, ou dias, e ele tem seu fim ali em 22 de outubro de 1844, quando Jesus sai do Santíssimo e entra no Santo do Santo, onde ele ministra por mim e por você, em nosso favor. Ali ele oferta seu sangue em nosso sacrifício, o seu sangue por sacrifício a nós. Graças à permanência desse Cristo, desse Jesus maravilhoso nesse compartimento, nós, adventistas do sétimo dia, usamos uma palavra chamada porta da graça. É bem certo que ela não existe na Bíblia, mas é um termo cunhado por nós para explicar a oportunidade que existe entre o céu e a terra do pecador se arrepender. O outro período profético que está no livro de Daniel também, e também é mencionado no livro de Apocalipse, é os 1.260 dias, 1.260 dias ou anos. Esse é um período em que foi terrível para o povo de Deus. O período de 2.300 anos, ele está em Daniel 8, verso 14. E esse período de 1.260 dias ou anos está em Daniel 7, verso 25. Note bem, querido amigo, você que está aí na internet, em sua casa, esse é um período que o inimigo de Deus ataca o próprio Cristo, atacando as suas criaturas. Se você abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, lá você encontrará: irou-se o dragão contra a mulher. A mulher, em profecia, se você é um adventista, tu sabe, representa a igreja, mas não só a igreja, o povo de Deus. Logo no capítulo também 11 do livro de Apocalipse, verso 3, as duas testemunhas ali no verso fala. O que aconteceu com essas duas testemunhas? Elas foram atacadas nesse período de 1.260 dias ou anos. E no capítulo 12 de Apocalipse, nós podemos notar a mão de Deus em proteger a mulher. A mulher fugiu para o deserto durante esse período.
esse é um período de perseguição, é um período de lutas. E ele teve seu fim no ano 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Quebrou-se um poder, quebrou-se uma dinastia, quebrou-se um milênio e alguns anos em que esse poder perseguidor atacava o povo de Deus. Note bem, querido amigo, se você abrir sua Bíblia em Lucas 21, verso 11, você vai encontrar escrito lá, guerras, terremotos, pandemias, e tudo isso está lá como sinal da volta de Jesus a este planeta. Mas se você olhar o verso logo acima, o verso 9, estará escrito assim: não tardará Cristo, antes ele é longânimo, né? Cristo não tardará, mas ele é longânimo para conosco. E no verso está escrito especificamente assim: mas o fim não será logo. Ora, depois de 1844, nós não encontramos nenhuma profecia de datação na Bíblia, mas há uma série de profecias e eventos escatológicos que vão acontecer e acontecerão, que não há data. E o próprio verso 9 diz: mas o fim não será logo. Por que não será logo? Há uma série de eventos a acontecer. No verso 11 diz: pandemias. Se você prestar atenção, você que é adventista deve ter lido no livro Grande Conflito, já houve o maior terremoto desse planeta. E poucos comentam desse terremoto, em que houve um maremoto terrível no mar, e Lisboa, toda a Europa foi tomada pelo mar, centenas de mortos morreram. Não recordo agora a data. E de lá para cá, sucessivos terremotos aconteceram, em grande escala, aumentando. E hoje nós temos tremores aqui e acolá, que muitas vezes nós não nos incomodamos porque são pequenos tremores. Mas a palavra de Deus nos deu esse recado como advertência dos sinais da volta de Cristo. Pandemias. Hoje vivemos a do coronavírus, Covid-19. Mas ao longo da história da humanidade, citarei algumas, não importa a data nem a ordem em que elas aconteceram. A gripe espanhola, peste bubônica, varíola, tifo, cólera, tuberculose. Existiu também a epidemia do HIV, em que quando surgiu o HIV, médicos tinham medo de tocar nos pacientes. Hoje a medicina avançou tremendamente. H1N1 e hoje, mais atualmente, o Covid-19. Eu ouvi recentemente, não estou aqui para falar de política, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele disse: essa não será a última pandemia. Mas de onde ele tira esses dados? Ele é cristão? Ele é evangélico? Ele tira da própria ciência, pelas informações e áudios que eu andei obtendo dele. Não me parece um homem evangélico, mas científico. E ele disse: não será a última. E quando você vai ao texto, ele está pandemias no plural. Talvez não seja a última, querido amigo, mas lembre-se, em qualquer momento da história, não deixe de olhar para o alto. Cristo é a esperança, Cristo é a ressurreição e a vida. Se você perdeu aí na sua casa, no seu lar, um amigo, um parente, um ente querido, lembre-se, Jesus é a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a única esperança para todos os tempos e todas as eras, inclusive para esta. Mas se você prestar atenção, meu querido amigo, Jesus, quando andou aqui por essa terra, ele falou algumas parábolas. E eu quero falar com você sobre a parábola de Mateus 25, de 1 a 13. Note que interessante. A parábola das 10 virgens, e ela começa assim, no primeiro verso: o reino de Deus é semelhante... Perdão, me perdoe. Então o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Ele faz essa comparação. É semelhante. Essa é a comparação que Jesus faz. Você talvez conheça muito bem. Se você não conhece, pegue a sua Bíblia, abra e leia em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. E você vai encontrar isso aqui que eu vou mostrar aqui para você agora. Exatamente assim. Haviam
10 mulheres. E elas eram consideradas 10 mulheres virgens, de fato eram. Havia um casamento, uma cerimônia, uma celebração naquele momento. O noivo se atrasou. Elas tinham nas mãos lâmpadas. A lâmpada, você, talvez aí, amigo, em casa, saiba que a lâmpada antigamente ela tinha um orifício e tinha que ter azeite dentro. E o azeite é que fazia com que o fogo permanecesse aceso. Era o combustível desta lâmpada, para que iluminasse o redor. E nós tínhamos 5 prudentes e 5 nécias. O texto coloca nécias porque as nécias não trouxeram o azeite reserva para o encontro com o noivo, mas as prudentes trouxeram. Aí nós vemos a questão da preparação. Está você, amigo, preparado? Está você, amigo ouvinte, se preparando para o reino de Deus? Está você, amigo ouvinte, procurando ter comunhão com Cristo diariamente? Está você, amigo ouvinte, estudando a palavra de Deus todos os dias? Orando todos os dias? Cumprindo com as ordenâncias bíblicas todos os dias? Ou está você, amigo ouvinte, isolado em casa, retendo o que é de Deus, guardando para você, não dividindo nem compartilhando? É bem certo que devemos respeitar as autoridades e o isolamento, mas temos os meios de comunicação, temos a internet, temos o WhatsApp, temos o Facebook, temos o joelho que podemos colocar no chão para falar com o Pai Celestial. Está você mantendo essa comunhão? Pois, amigo, quero lhe dizer, se você não estiver mantendo comunhão com Deus, não estiver se preparando, você pode ser comparado às nécias. No fim dos últimos dias haverá só 2 grupos, o grupo das nécias e o grupo das prudentes. Nos últimos dias, hoje encontramos vários grupos, encontramos várias tribos na nossa sociedade, mas nos últimos dias vai se nivelando para 2 grupos. Um estará com Deus, o outro estará sem Deus. 2 grupos, os preparados e os despreparados. Note bem, querido amigo, no verso 5, as nécias não levaram azeite. O azeite na palavra de Deus simboliza o poder do Espírito Santo, a maneira com que o Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça e do erro. Isso simboliza o azeite aqui na parábola. O azeite simboliza o poder de Deus. Deus está aí contigo agora, nesse momento, mas Ele respeita um presente que Ele te deu, a capacidade que você tem de escolha, querido amigo. Veja, no verso 4, as prudentes levaram azeite, elas tinham azeite reserva. O que é esse azeite reserva? Mencionei agora. Elas estavam estudando a palavra de Deus, elas meditavam, elas estavam preparadas. O Espírito estava com as nécias? Sim, estava. Mas o Espírito também estava com as prudentes. Mas as prudentes leram a Bíblia, as nécias não leram a Bíblia. Note bem, então o que o Espírito vai lembrar? Vai lembrar a memória de quem estudou a palavra do nosso Senhor. Então, elas estão preparadas. Tem na mente, mesmo que você não tenha esse livro, mas você o estudou, o Espírito Santo vai lembrá-lo. Não é por osmose. Isso aqui é por estudo, por dedicação. O Espírito do Senhor está em todo esse processo. Note aqui no verso 5. Ao tardar o noivo, foram todas tomadas de sono. Preste atenção, querido amigo. Tanto as que estavam preparadas, quanto as que estavam despreparadas, dormiram. A palavra de Deus diz que o amor de quase todos se esfriará por se multiplicar a iniquidade. E ao você olhar o amor das pessoas se esfriando ao seu redor, você pode correr o risco de dormir. Mas note, havia 2 grupos. Um estava preparado, dormiu.
O outro estava despreparado, também dormiu. Não estudou a palavra, não meditou, não entregou a vida a Cristo, não quis andar com Ele. Havia azeite para as 10, o que significa que o Espírito Santo intercedia e falava com as 10, mas faltava exercer o livre-arbítrio, escolher estar com Cristo. Era isso que faltava para 5. Note bem, querido amigo, o noivo tardou. Isso pode ser comparado a Jesus. Jesus está demorando? Há um texto na Bíblia que diz: não retarda a sua promessa, antes é longânimo. Jesus não retarda, ele é o quê? Longânimo. Parece que ele está demorando? Não está demorando, ele é longânimo. Ele não quer que eu e você se perca, ele não quer que eu e o pastor Otávio se perca, não quer que eu e o ancião dessa igreja se perca. Você, amigo ouvinte que está em casa, ele não quer que você se perca. Eu não sei o que passa na sua cabeça nesse momento, não sei o que você está pensando, mas Deus sabe. Se isso que você pensou agora é uma coisa ruim, entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. Ele vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele derramou esse sangue precioso para nos remir e nos carregar para as mansões celestiais. Pense nisso, querido amigo. Entregue sua vida a nosso Salvador Jesus Cristo. No verso 8, as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite. Nós não temos, nós não estamos preparadas. Me dá aí do seu azeite, por favor, me dê do seu azeite. Elas não estavam preparadas, elas não leram a Bíblia, elas não aceitaram a mensagem. De repente, estão assustadas. O noivo está chegando, Jesus está vindo, alarido, as trombetas estão tocando. Elas não viram o noivo, mas ouviram o som. E elas gritam: dá-nos do seu azeite, a nossa lâmpada está apagando. E o que as prudentes respondem? No verso 9: não deram as prudentes. Olha o conselho das prudentes: ide antes ao que vende e comprai. Se você precisa de Deus, você tem que ir até Ele. É de graça. Mas enquanto Cristo está no santuário celestial intercedendo por mim e por você, você pode ir até Ele. Mas quando Ele sair do Santo do Santo, não haverá mais oportunidade, amigo. A porta da graça fechou. Note bem no texto, continue vendo. Verso 10. Foram comprar. No verso 10. Mas a porta se fechou. Que porta se fechou? A porta da festa do noivo. Mas lembre-se, no verso 1, o que Jesus falou da parábola? É semelhante ao reino de Deus. É Jesus falando, amigo. Tem mais poder do que a minha palavra. Quando Jesus fala, Ele nos dá sabedoria, fala com autoridade, fala com quem quer o melhor para seus filhos. Note que o poder da palavra é a Escritura. Preparados estão aqueles que estão estudando a palavra de Deus e aceitam esse azeite que é o poder do Espírito Santo, que transforma, que converte, que comunica ao seu intelecto. O Espírito do Senhor. É Ele quem te convence daquilo que está errado na sua vida. Note aí no verso 11. Abra-nos a porta. Do que eu me lembro quando eu ouço isso no verso 11? Abra-nos a porta. Eu me lembro do dilúvio. Eu me lembro de Noé, que pregou por 120 anos e foi caçoado, zombado, mas quando ele entrou na arca e realmente choveu, e o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus ali, fechou a porta, eles gritavam desesperados: abra-nos a porta, Noé, queremos entrar.
Existe um tempo de preparação, existe um tempo de oportunidade, mas existe um tempo em que Deus diz: está feito, está consumado. Espero que para mim e para você, querido amigo ouvinte, esse tempo de estar do lado de fora não chegue, mas que possamos aceitar o sangue de Cristo e estarmos com Ele, aceitá-lo diariamente. Tu não sabes se daqui a meia hora, alguns minutos estará vivo. Tu não sabes se acorda amanhã. Você não sabe. Você não sabe. Eu também não sei. Mas no verso 13, olha: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Salvador vem a essa terra. Ora, há outros textos da Bíblia que diz: vem como um ladrão, mas vem como um ladrão para as nécias, vem como um ladrão para os despreparados, vem como um ladrão para quem não está esperando o Salvador, está desesperado. Quando ouvir o alarido, quando ouvir o som da trombeta, vai se desesperar, vai bater na porta da arca e vai pedir: Noé, me deixa entrar, mas não pode entrar. Amigo ouvinte, que o Senhor possa, que a senhora possa abrir o coração para a mensagem do Evangelho. Aceite a Cristo hoje. Há um verso na Bíblia lindo que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Nesse momento eu quero convidar a Elisângela, minha querida esposa. Ela vai preparou um hino, ela vai cantar uma mensagem. Que essa mensagem possa chegar ao seu coração. Que você aí na sua casa, se você puder, fique em pé. Fique em pé, querido amigo, num ato de aceitação. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Se você vai ficar em pé aí. Deus vê, Deus ouve, Deus sabe. Não quero mais olhar o que passou.
Convido você nesse momento a orar. Bondoso Deus e Pai eterno que está no céu, que a sua mão poderosa possa tocar a cada pessoa que está aí conectada na internet, no celular, ou de alguma forma esbarrou nesse link. Que o teu poder, que a sua mão, que o seu Espírito Santo possa influenciar e tocar o coração dessas pessoas. E que elas sejam pessoas preparadas, que elas tenham o azeite, que sejam prudentes e aceite esse nome poderoso que é o seu, Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos do mal e nos protege. Em nome de Jesus. Amém.